O ano é 2014, o Brasil estava sediando a Copa pela segunda vez, enquanto a primeira tinha sido marcada por uma tragédia, o Maracanaço, ou seja, não era apenas sobre vencer o presente, mas sim superar o passado. O clima de empolgação na competição crescia, até chegar à semifinal contra a Alemanha. Ali o fantasma do Maracanaço foi enterrado. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Mas uma tragédia ainda pior surgiu. 7 gols em casa, com o Mineirão lotado e pulsando de verde e amarelo. O mundo não acreditou quando viu a seleção pentacampeã cair. A construção e o fracasso não começaram ali. E nesse vídeo eu vou te contar como o Brasil sofreu o maior vexame da história. As lágrimas do menino ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. Em 2007, o Brasil foi escolhido para sediar uma Copa do Mundo no país. Enquanto a nação em festa assistia às novas e gigantes modernas arenas sendo construída e o clima de empolgação das cores verde e amarelo começavam a tomar as ruas, um fantasma pairava no ar. 64 anos antes, quando o Brasil sediou a Copa pela primeira vez, a final foi marcada por um vexame histórico. O Maracanaço. Mais de 100 mil torcedores assistiram no Maracanã a seleção ser derrotada por 2-1 para o Uruguai de virada. Ou seja, existia um clima ruim no ar, enquanto a Copa do Mundo de 2010 foi um grande banho de água fria para a seleção brasileira, também eliminada por 2-1 como favorito e dessa vez para a Holanda. A seleção que sediaria o maior evento de futebol do planeta precisava melhorar para conquistar o troféu em casa. Para esse objetivo, a CBF trouxe alguém que tinha experiência em Copas e, o mais importante, já tinha levantado o troféu com a seleção. Luiz Felipe Scolari, ou Felipão. Experiente e vencedor, o gaúcho deveria ser responsável por blindar seus jogadores e transformar o ambiente do vestiário. No começo o plano funcionou. Na Copa das Confederações, o Brasil passeou. No confronto contra a Espanha, atual campeã do mundo e bicampeão da Eurocopa, vitória por 3-0. Neymar teve algumas de suas melhores atuações com a amarelinha e foi escolhido o melhor jogador do campeonato. Rejeitado na Copa do Mundo anterior por conta de sua imaturidade, o camisa 10 da seleção mostrava que tinha o que era necessário para ser o grande líder da pentacampeã do mundo. Vale dizer que Júlio César, que também brilhou, foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Dentro de um ano, o Brasil estaria pronto para receber a Copa do Mundo, e o primeiro teste foi feito com sucesso. Um ano depois, a seleção brasileira era considerada uma das favoritas para conquistar o título. A família Scolari estava unida. A convocação final era uma base sólida de quem melhor desempenhou nos últimos 4 anos. Os goleiros Júlio César, Jefferson e Victor. Dante, Bayern de Munique, é necessário guardar esse detalhe para mais tarde. Davi Luiz, Henrique e o capitão Thiago Silva como zagueiros. Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell eram os laterais. O meio-campo era composto com Fernandinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Oscar, Paulinho, Ramires e William. E no ataque, Bernat, Fred, Hulk, Jô e o craque e camisa 10 da seleção, Neymar Júnior. Vamos ser sinceros, era uma seleção honesta. Óbvio que olhando hoje fica difícil defender porque a gente já soube o que aconteceu. Mas principalmente do meio para trás, tinha grande qualidade, jogadores do mais alto nível europeu. Porém, no ataque, a verdade é que a qualidade diminuía. Nada contra esses caras que jogaram bem em certo momento, principalmente no futebol brasileiro. Mas para uma Copa do Mundo, porra, fica complicado. Mas a grande esperança do país, com 22 anos e já se destacando no Barcelona, depois de conquistar a Libertadores com o Santos, Neymar estava próximo de seu auge. Depois do erro de não convocá-lo em 2010, agora a seleção o tratava como craque e principal jogador. Neymar fez a finta em cima do goleiro, de novo ele bateu. A grande estreia aconteceu em 12 de junho, para uma Arena Corinthians lotada contra a Croácia. A expectativa era grande, mas logo nos primeiros minutos, a torcida brasileira já sofreu um primeiro baque. Aos 8 minutos, um cruzamento dentro da área desvia em Marcelo, que acaba marcando contra. Gol contra! O Marcelo vinha chegando no lance. Observação para essa Croácia, que no papel não era ruim. Tinha Modric, Perisic, Lovren, Rakitic, Kovacic, Brozovic. Mal sabiam eles que 8 anos depois, essa galera aí ia nos eliminar. Dito isso, depois do gol croata, a seleção brasileira conseguiu se reerguer. Neymar marcou 2.
um chute de fora da área e de pênalti, em um pênaltizinho bem polêmico que o Fred sofreu. É pênalti! É pênalti! Enquanto Oscar marcou o terceiro, a seleção brasileira conquistou os primeiros 3 pontos em uma atuação sem espetáculo, mas o importante foi a vitória. A segunda rodada foi frustrante. O Brasil enfrentou o México, que contou com a sorte de uma noite muito inspirada do especialista em Copas, o goleiro Ochoa. Mas antes, vou te contar a escalação do Brasil, que foi a campo com apenas uma diferença da primeira rodada. Felipão escolheu trocar Hulk por Ramírez, Júlio César no gol, Thiago Silva e Davi na zaga, Daniel Alves na direita e Marcelo na esquerda. Paulinho, Luiz Gustavo e Oscar no meio, Neymar e Ramírez no ataque, junto com o Fred de centroavante. No jogo, Ochoa defendeu uma cabeçada do Neymar e mais 2 chutes perigosos do camisa 10 e uma cabeçada a queima-roupa de Thiago Silva aos 40 minutos do segundo tempo. Uma atuação abaixo das expectativas, com o goleiro do México sendo o grande nome do jogo. Uma certa frustração por parte do torcedor. Veja que a torcida mexicana comemora muito mais do que a torcida brasileira. O último jogo da fase de grupos foi contra o Camarões. Ali, o Brasil mostrou um pouco mais de futebol. Vitória por 4-1, com mais 2 de Neymar, gols que até o momento davam a ele o posto de artilheiro da Copa. Fred também deixou dele e Fernandinho sacramentou a vitória que garantiu a classificação em primeiro lugar. Mas no saldo de gol, no detalhe, ou seja, talvez se tivesse classificado em segundo, não teria enfrentado a Alemanha na semifinal, e sim a Argentina. Se bem que na verdade não ia passar nem da Holanda nas oitavas. Não, me recuso. A essa altura, aquela Copa já mostrava que não seria como as outras. A atual campeã, Espanha, foi eliminada na primeira fase com direito a uma goleada contra a Holanda. Itália e Inglaterra caíram no grupo da morte para Costa Rica e Uruguai. E Portugal ficou atrás dos Estados Unidos, que passou em segundo no grupo com a Alemanha. Os alemães, que por sinal também não desempenhavam o melhor futebol. Apesar de golear o Portugal por 4-0, empatou em 2-2 com a Gana e sofreu para vencer por um magrinho 1-0 a seleção norte-coreana. Era uma Copa ainda sem favoritos claros, mas que prometia um mata-mata com muitas surpresas. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou o Chile, e não era um Chile igual hoje. Era uma seleção forte, que inclusive viria a ser campeão da Copa América em 2015 e também 2016. Estamos falando da maior geração chilena da história, com Bravo no gol, Medel, Jara e Francisco Silva na zaga. As laterais com Isla e Mena, e o meio-campo era composto por Vidal, Marcelo Dias e Arangues. Já o ataque tinha Sanches e Eduardo Vargas. O jogo começou movimentado. Aos 18 minutos, Davi Luiz marcou, mas a festa durou pouco. Aos 32, Alex Sanches deixou tudo igual. Podemos dizer que a equipe de Felipão jogou melhor que o Chile, porém parou no goleiro Cláudio Bravo. Mas foi os chilenos que tiveram a grande chance de matar no final. Na prorrogação, aos 120 minutos, Maurício Pinilla chuta e a bola pega no travessão do Brasil. Seria o gol da virada e da eliminação brasileira. Tabela com ele na trave! Parando para pensar hoje, ser eliminado para o Chile em casa seria um grande vexame, mas nem perto do que viria a seguir. A partida foi para os pênaltis. O choro do capitão Thiago Silva foi marcante. O capitão da seleção brasileira desabou antes da cobrança das penalidades. Mas mesmo com o emocional abalado, Júlio César pegou 2 e o Brasil passou de fase. Antes de eu te contar o restante dessa história, se inscreve aí no canal para ajudar a bater a meta de 50 mil inscritos. Tamo junto. Nas quartas contra a Colômbia, o Brasil era o pleno favorito. Mesmo com a ótima fase de James Rodrigues, autor de golaços durante a competição, a seleção tinha a obrigação de ser superior. O país da casa entrou a campo com a mesma escalação, enquanto os melhores da Colômbia eram Ospina, Quadrado e James Rodrigues. Logo aos 7 minutos, um dos melhores do Brasil na competição abriu o placar. Thiago Silva marcou de cabeça. A verdade é que o Brasa fez um grande primeiro tempo, mas a bola quis entrar apenas uma vez. Até que aos 68 minutos, Davi Luiz acerta um chutaço de falta, marca um golaço em um chute que coloca o Brasil na próxima fase. Mas não foi fácil, meu amigo. Estamos falando de Copa do Mundo. Sobrou tempo para o Rames brocar de pênalti, que acabou sendo insuficiente. Observação para esse cartão bobo que o Thiago Silva tomou e deixou ele fora da semifinal. Dito isso, o jogo foi marcado pela primeira grande tragédia brasileira.
No final da partida, quando o Brasil já ganhava por 2-1, uma inocente disputa de bola aérea se transformou no fim da esperança. O colombiano Zúñiga acertou a lombar de Neymar com o joelho. O camisa 10 caiu, urrando de dor, sentindo que ali acabaria sua trajetória na Copa do Mundo. A grande esperança da seleção brasileira estava no chão. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu hoje... Desculpa. Pra piorar, meu amigo, pela frente na semifinal estavam os alemães. A Alemanha cresceu ao longo da competição, eliminando a Argélia e a França, e chegou para encarar o Brasil como uma das favoritas. Lembrando que do outro lado da chave tínhamos Holanda contra a Argentina, ou seja, poderíamos ter um maior clássico entre seleções em plena final no Brasil. Na imprensa e os torcedores surgiu a dúvida se a seleção tinha a mesma capacidade de enfrentar a Alemanha. Os mais confiantes diziam que o Brasil precisava de coragem. Coragem, Filipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Ou estavam tranquilos, pois Dante, que seria substituto do capitão Thiago Silva, que estava suspenso, conhecia bem os alemães. E o Dante, ele vai marcar um ataque que ele conhece muito bem, vai marcar o companheiro de time, né? O Miller é do Bayern. Enquanto isso, o mundo do futebol se unia para prestar apoio a Neymar. A ausência do craque se transformou em um fato quase maior que o jogo. Jogadores, torcedores, craques de outras seleções, todos sabiam que sem Neymar em campo, o Brasil era um time muito, mas muito mais fraco. Todo mundo muito triste por ele, então a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. No dia 8 de julho de 2014, o Mineirão lota para assistir a semifinal da Copa do Mundo. Era a chance de ver o Brasil novamente disputar uma final em casa, depois de 64 anos sofrendo pelo trauma de 1950. Felipão escolheu o jovem Bernat, o alegria nas pernas, para substituir Neymar no ataque. Davi Luiz assumiu a braçadeira de capitão. Sobre a Alemanha, eu nem preciso falar muito. Tinha um timaço. Neuer no gol, Lahm, Hummels, Boateng e Hützel na defesa. O meio-campo era composto por Khedira, Kroos, Schweinsteiger e Ozil. Miller e Klose fazia a frente. Nos primeiros minutos, surpreendente, chance lá e cá, equilibrado, Brasil e Alemanha jogavam de igual para igual. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu lembro exatamente o que estava fazendo nesse dia. É aquele tipo de acontecimento histórico que faz com que as pessoas lembram do que estava fazendo no momento. Eu tinha 11 anos na época e lembro que antes de começar o jogo, eu estava no sofá com meu pai, eu palpitei que seria 1-0 pro Brasil, enquanto ele disse que seria 1-1 e a seleção brasileira ganharia nos pênaltis. E quando ele foi fazer pipoca, e estava exatamente no escanteio da Alemanha, e os caras fizeram o seu primeiro gol na partida. E ele disse: "Aí ó, eu disse que ia ser 1-1, o primeiro já foi, logo o Brasil empata." Mal nós sabíamos que era o primeiro de 7. Então, logo aos 11 minutos, a situação começa a desmoronar. Um escanteio de Toni Kroos encontra Thomas Miller livre de qualquer marcação. Ele tem um tempo de parar, pensar e calcular o chute antes de mandar para dentro do gol de Júlio César. O golpe foi duro, mas o Mineirão não se calou. A seleção estava jogando em casa, com 60 mil vozes cantando junto. A história não poderia acabar assim. E digamos que até uns 20 minutos estava equilibrado. O problema foi depois dos 22. A Alemanha disparou o segundo golpe. Uma troca de passe que atravessou o meio-campo brasileiro como se fossem cones de treino. O centroavante Miroslav Klose recebeu na pequena área e no rebote, com pouco esforço, estufou as redes. Era o segundo. Mais do que diminuir a esperança brasileira, esse gol decretou o fim de um reinado. Klose chegou ao seu 16º gol marcado em Copas do Mundo e superou o recorde de Ronaldo Fenômeno em seu próprio país. Independentemente de como acabaria o jogo, a honra do Brasil ali já estava manchada. Mas piorou. 2 minutos depois veio o terceiro. A defesa brasileira dormiu, assistindo um cruzamento atravessar toda a área. Toni Kroos acertou um chute de fora e Júlio César triscou na bola, mas pouco adiantou.
A equipe brasileira parecia confusa, perdida, os jogadores não conseguiam entender o que estava acontecendo. Na verdade, ninguém conseguia. Em menos de 25 minutos, o Brasil já estava perdendo por 3-0. Enquanto os alemães pareciam robôs, não esboçavam emoção. Fizeram 3 e queria muito mais. A torcida no Mineirão já não conseguia mais tirar forças para apoiar. Ver a seleção brasileira apática daquela maneira não é comum, mas o primeiro tempo ainda não tinha acabado. 1 minuto depois, Fernandinho perdeu a bola no meio do campo. Toni Kroos e Khedira tiveram um campo livre para trocar passes e chegar até a área. Com gol aberto, Kroos teve todo o tempo do mundo para marcar o quarto. E como se não bastasse, antes do juiz apitar, Khedira marcou o quinto. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Foi a ruína de um império. A maior campeã do planeta sucumbiu dentro da própria casa. Eu acho que apesar de todos os problemas do Brasil e a qualidade da Alemanha, nem o brasileiro mais pessimista acreditava no amasso que foi. Irreconhecível, o Brasil assistiu um desfile de futebol da Alemanha, 5 gols, um atrás do outro, mas ainda havia mais 45 minutos. Não se sabe o que o Filipão disse no vestiário daquele jogo. Provavelmente nada adiantaria, a moral de toda a equipe já tinha acabado e o que restava era torcer para o segundo tempo passar rápido. Do lado alemão, a conversa entre os jogadores foi para tirar o pé. Mats Hummels e Philipp Lahm disseram que o pedido veio do treinador Joachim Löw. Thomas Müller disse que o comandante pediu respeito com a pentacampeã. No começo do segundo tempo, apesar de pouco valer, o Brasil voltou um pouco melhor e parou no melhor goleiro do mundo. A equipe de Filipão perdeu uma penca de gols. Mesmo assim, não demorou muito para a Alemanha mostrar que continuaria superior. Aos 23 minutos, Philipp Lahm recebeu a bola na área, encontrou Schürrle, que havia acabado de entrar. O atacante alemão não precisou de muita força para colocar a bola para dentro, 6-0. Mas ainda tinha tempo para mais. Com 34 minutos, Özil fez um passe brilhante para Schürrle mais uma vez. Um chute poderoso encontrou o ângulo do goleiro Júlio César com requintes de crueldade. A bola bateu no travessão antes de morrer dentro da rede brasileira. 7-0. Alemães e brasileiros se juntaram em coro, cantando olé a cada toque da Alemanha na bola. Nos últimos minutos, Oscar impediu que o resultado terminasse zerado para o Brasil. Marcou o gol que ninguém comemorou. A essa altura, o estádio, já esvaziado, ouvia apenas os gritos de comemoração dos poucos milhares de alemães presentes. Quando o jogo acabou, não houve vaias. A sensação de incredulidade era tanta que ninguém entendia o que havia acabado de acontecer. Os jogadores de verde e amarelo choravam, assim como milhões de torcedores pelo país todo. A seleção brasileira, um dos maiores orgulhos nacionais, agora tinha uma mancha gigantesca na história. Um pesadelo materializado diante dos olhos do mundo. Essa foi a pior derrota da história da seleção brasileira, desde 1934, 80 anos antes, quando perdeu de 8-4 para a Iugoslávia. O Brasil não sofria 7 ou mais gols em uma partida. E a única derrota por 6 gols de diferença aconteceu em 1920, contra o Uruguai. Uma humilhação que o mundo jamais esqueceu. As capas do dia seguinte dos jornais usaram as palavras vexame, vergonha, humilhação, e mesmo assim eram palavras pequenas para descrever o que foi. E lembrando que essa Alemanha viria a ser campeã daquela Copa contra a Argentina com gol de Mario Götze. Pelo menos isso, né? Imagina os argentinos campeões da Copa do Mundo na nossa casa. Aí é pra fechar tudo mesmo. Ah, e ainda teve a disputa de terceiro lugar, em que o Brasil tomou um pau pra Holanda, 3-0 fora os ameaços. Dito isso, o 7-1 não terminou quando o juiz apitou naquela tarde em Belo Horizonte. Ele continua ecoando. Aquela partida não enterrou apenas o sonho do Hexa em casa, ela expôs feridas estruturais que o talento individual ou a simples tradição da camisa amarela não podiam mais esconder. A ironia do destino foi cruel. A missão de 2014 era fazer a nação esquecer da dor de 1950 e de certa forma conseguiu. Hoje, quando se fala em tragédia no futebol brasileiro, o Maracanaço parece apenas um tropeço distante. O Mineiraço tomou seu lugar como a cicatriz mais profunda do nosso futebol.
uma lição dura televisionada para bilhões de pessoas. A história cobra um preço alto de quem confia apenas na mística e ignora a preparação. O Brasil entrou em campo esperando um título por direito divino e saiu dele com um choque de realidade. Infelizmente, essa foi mais uma eliminação de um combo de vergonhas e eliminação que a seleção brasileira tem acumulado nas últimas Copas. Inclusive, eu conto a história da Copa do Mundo de 2010 nesse vídeo. A história de como o Brasil perdeu a Copa por causa de um erro. Para assistir, é só clicar aqui.